Olá, queridos, uma boa manhã abençoada para cada um de vocês. Hoje é quarta-feira, dia 17 de junho de 2020. Eu estou aqui nessa manhã para compartilhar um pouco da palavra de Deus com você, para a gente dar continuidade nas nossas reflexões. Estamos lá em Efésios, a carta que o apóstolo Paulo escreve aos irmãos em Efésios, aos santos em Efésios. E santos e fiéis, como ele mesmo assim os discrimina, aos santos e fiéis irmãos em Cristo Jesus que estão aí na cidade. Alguns dizem que essa carta foi escrita para várias cidades e para cada local o líder colocava o nome da sua localização, o nome da igreja, onde a igreja estava localizada, e essa carta era lida para esses irmãos. Não foi só para essa cidade, mas para outras cidades também. Essa carta o apóstolo Paulo escreve preso, ele está aprisionado, carcerado, e escreve essa carta iniciando, como nós já fizemos, o primeiro capítulo. Ele fala dos benefícios da nossa salvação em Cristo Jesus, de como o Senhor Jesus assim nos chamou, nos atraiu, nos predestinou para Ele. E isso é o motivo que o apóstolo Paulo tem de tamanha gratidão, porque ele coloca muito agradecido, bem-aventurado. Ele usa a expressão bendito seja Deus, louvado seja Deus pelo que Ele fez por mim, pelo que Ele fez pela sua igreja, pelo seu povo separado. E esse é o motivo de gratidão do apóstolo Paulo, escrevendo essa carta. Agradecendo a Deus, sendo grato ao Senhor por cada um desses benefícios, que a ele era impossível, como a qualquer outro homem, de ser salvo. Mas graças a Deus, bendito seja o Senhor que nos chamou, nos predestinou, nos separou para Ele e nos deu um novo coração, uma nova vida. E no capítulo 1, do verso 3 até o 14, Paulo está mostrando esses benefícios que temos em Cristo, o nosso Salvador, o único meio pelo qual o homem é salvo, o Senhor Jesus. O seu ato ali naquela cruz, a sua ressurreição ao terceiro dia, nos garante total certeza da salvação. Isso é um privilégio que nós recebemos do Senhor Jesus. E no verso 15 até o 23, o apóstolo Paulo vai falar que ouviu falar, ele já tinha estado nessa cidade, ele foi o primeiro, naquela cidade ali a proclamar o evangelho, a construir ali o alicerce daquela igreja. Lá depois fica Áquila e Priscila pregando o evangelho para os irmãos ali, mas a igreja cresceu, a igreja tem crescido. O apóstolo Paulo não conhece os irmãos que estão ali agora, a quantidade de irmãos que estavam ali. Ele está preso, como já falei, e ele ouviu falar da fé desses irmãos, e ele fica muito feliz pelo amor que esses irmãos têm para com o Senhor Jesus e para com os irmãos na fé. E ele fica agradecido ao Senhor por tamanhas bênçãos que Deus tem derramado sobre a sua vida e sobre a sua igreja. E ele ora ao Senhor, pedindo que o Senhor possa abrir os olhos do coração, que o Senhor possa dar o entendimento, o discernimento, para que esses irmãos possam louvar e possam ver a grandeza de Cristo. Porque antes que o homem não vendo essa grandeza em Cristo, ele não consegue adorá-lo por não conhecê-lo, ele não sabe quem é esse Jesus para eles. Então eles procuram o Deus dos milagres, o Deus do momento. Mas quando ele conhece a Jesus, quando ele tem um encontro com o Senhor Jesus, e agora conhece os benefícios que o Senhor traz, ele não consegue mais abrir mão desse evangelho. Ele não vive por um milagre, ele vive pela fé no maior milagre, o coração aberto e o Espírito Santo agora habitando nessa pessoa. Por isso que todo aquele que serve o Senhor é um voluntário.
tem um coração aberto para a palavra de Deus. Se alegra no Espírito Santo, se alegra no cumprimento da palavra de Deus, em se doar, em se entregar, em viver para o reino, para a obra de Deus. E esse é o pedido do apóstolo Paulo. Senhor, abre os olhos do coração deles, para que eles vejam, para que eles entendam a grandeza do teu poder, que vale a pena dedicar as suas vidas pelo Senhor. E uma vez dessa forma, eles possam também se posicionar diante do Senhor, diante do mundo, com a fé verdadeira, genuína do Espírito Santo. Essa é a oração do apóstolo Paulo, agradecido pela fé que eles tinham, pelo amor que eles tinham pelo Senhor Jesus, pelo o amor que ele tinha pelos irmãos, né, os santos que ali se encontravam, e de todo mundo. E que eles tenham os olhos abertos e possam ver a grandeza, o nome poderoso do Senhor Jesus. O nome grandioso, o nome no qual depende toda a humanidade, todas as pessoas para ser salva. Conhecer esse nome, conhecer o Senhor Jesus, se arrepender dos seus pecados, confessando o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador, seu substituto ali naquela cruz. Para que todo e qualquer pessoa, porque ele não faz acepção de pessoas que ouviram a palavra, tiveram corações abertos pelo Senhor, possam ser salvos. E são pessoas de todo mundo, de todos os lugares desse planeta, podem ser alcançados por essa palavra. Se assim o Senhor o chamou, abriu o coração, o Espírito Santo habita neste coração. E essa pessoa é um salvo. Faz parte da sua igreja. E não é o motivo de nós nos gloriarmos. É onde nós vamos entrar no capítulo 2. Olha o que diz o capítulo 2, do verso 1 até o verso 10. Vamos lá. A salvação pela graça. Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andaste no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, segundo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente. E éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade, para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se orgulhe, pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparadas por Deus, para que andássemos nelas. Oh, que coisa maravilhosa, meus amados, é nós entendermos que o que o Senhor fez por nós. É quando nós entendemos que vem a gratidão no nosso coração e vem a nossa rendição. Nos rendemos. Não nos resta palavras, não nos resta justificativas, porque se tivermos alguma coisa, se formos alguma coisa, vem dele. A glória é dele, o louvor é dele, a nossa vida é dele.
Ele que nos deu. Ele inicia logo dizendo, ele vos deu vida, estando nós o quê? Mortos. Porque nós andávamos no caminho da perdição. Querido, para andar no caminho da perdição não precisamos fazer nada, já é nossa natureza. Estamos destinados à morte, todo homem está destinado à morte física e espiritual. Espiritual, já nascemos mortos. Físicas, porque todos nós iremos partir desse mundo, iremos enfrentar a morte. Todos os homens, espiritualmente, nasceram mortos, separados de Deus, substâncias informes, geradas no ventre materno, pecadoras, perdidas, condenadas, precisando da ação do Espírito Santo, precisando da graça de Deus, precisando do sacrifício de Cristo. Toda a humanidade carece, é pecadora, anda nesse caminho. Mas Deus, que é rico em misericórdia, Ele resolveu nos dar a graça. Estando nós mortos ainda nos nossos delitos e pecados, deu-nos a vida juntamente com Cristo. E quando nós entendemos essa verdade, querido, nós entendemos que a nossa vida, que os nossos projetos, os nossos sonhos estão em segundo plano. Porque Ele tem o plano de dar vida, de nos fazer instrumentos para a glória do Seu nome. O apóstolo Paulo se encontrava aprisionado, mas o seu coração estava livre com a palavra de Deus. Ele não estava murmurando, ele não estava reclamando da prisão, não. Ele estava orando para que pessoas no mundo todo pudessem ser salvas. Ele estava se colocando de joelhos diante do Senhor, clamando, Senhor, usa essa carta para que pessoas possam lê-las, ouvir essas palavras e serem salvas. Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Paulo entendeu ali, quando caiu daquele cavalo, quem era o Senhor Jesus. Que ele perseguia a igreja. Quando persegue a igreja, persegue o Senhor Jesus. E ali Deus se revela ao apóstolo Paulo, um homem religioso, que acreditava estar fazendo o benefício à humanidade, perseguindo a igreja. E agora ele é esse homem preso pelo Evangelho, preso por causa que ele falou do amor de Deus, porque confrontou suas lideranças para falar da verdade, da palavra de Deus, a revelação do seu Filho, o Salvador, o único Salvador. Eu não consigo entender muitas vezes como pessoas estão aí procurando Salvador, quando o Salvador foi apresentado lá naquela cruz. E ao terceiro dia ressuscitou e mostrou, garantiu, deu-nos garantia da nossa salvação. É o que diz para nós o verso 14 do capítulo 1, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus para o louvor da sua glória. Cristo Jesus é essa garantia. O seu sacrifício nos garante a salvação. É o motivo da nossa paz, da nossa alegria. O apóstolo Paulo vai dizer, em outra carta,
alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu vos digo, alegrai-vos no Senhor. Ele é nossa alegria, Ele é nossa esperança, Ele é nossa vida. Por isso vale a pena viver para Ele, por Ele, vale a pena. Vale a pena, porque Ele é o autor da vida. Que vida você teria sem Ele? Que vida você acha que tem sem Ele? Convido você a refletir se Ele tem sido a tua vida, o autor da tua vida. Deus possa ricamente estar abençoando você, trazendo a revelação de quem é Jesus, do poder que emana dele, a graça. Diz o apóstolo Paulo, também em Romanos, eu não me envergonho desse evangelho. Porque, amados, esse evangelho é o poder de Deus para a salvação de vidas. Eu vivo por causa desse evangelho. Não só uma vida física, pode falar agora com você, mas a certeza da salvação pelo ato de Cristo naquela cruz. A mudança nas nossas vidas não vai vir por deixarmos de fazer isso ou aquilo, não. A mudança da nossa vida vem por crer em Cristo Jesus, em amar a Cristo Jesus, em amar a palavra dele, em querer, em desejarmos sermos parecidos com ele, como diz o capítulo 5 dessa carta que nós lemos. Sermos parecidos, desejarmos, ansiarmos em parecer com o nosso Senhor. Não é por força, não é por violência, mas é uma ação divina que desce, que vem sobre o homem, abre seu coração e o faz cumprir. E a oração de Paulo é que essa realização de Deus viesse sobre esses irmãos. Eles pudessem compreender e total compreensão. E nenhum deles viesse se orgulhar. Nem de nós se orgulhemos. Mas tenhamos as nossas vidas prontas a servir a Deus. Temos as nossas vidas prontas para estar na obra do Senhor. Porque, na verdade, esse foi o nosso chamado. Nós somos chamados por Deus para cumprir o propósito de Deus, que lá na fundação do mundo já estava preparado para nós cumprirmos. É o que ele diz no último verso que nós lemos. Pois fomos feitos por ele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, previamente preparados por Deus para que andássemos nelas. Então, há um propósito de Deus para ser cumprido através da sua vida. Assim como do apóstolo Paulo, de muitos outros homens, meu e o seu, que entendeu essa verdade, que confessou seus pecados ao Senhor, arrependeu desses pecados, recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E agora a sua vida tem um propósito maior, uma nova vida, a vida de Cristo, a vida para Cristo. Que Deus ricamente te abençoe e te faça entender essa verdade, em nome de Jesus Cristo. Amém.